Olá pessoal, nessa aula eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre um tipo de Estado chamado de totalitarismo ou Estado totalitário, que é um Estado no qual o governo controla tudo, o governo controla todos os aspectos da sociedade, por isso que ele é chamado de totalitário. Então eu vou explicar por que ele sobe ao poder e quais são as principais características desse tipo de Estado. Então vamos lá. Então, só lembrando algumas coisas, né? Como é que estava o mundo depois da Primeira Guerra Mundial? Né? Então, você tem a crise de 29 que aconteceu, né? Uma crise que aconteceu nos Estados Unidos, que provocou, né, por causa de todo o consumo que cresceu, que vai produzir uma crise de superprodução que vai quebrar a Bolsa de Nova York em 1929. E como os Estados Unidos era a única potência do mundo, todos os países que dependiam dos Estados Unidos, basicamente o mundo todo, vão entrar em crise junto com eles. Tá? Então, a crise de 29 ela acontece nos Estados Unidos, mas ela se espalha ao redor do mundo. Né? E aqui a gente tem algumas imagens que são imagens que representam essa crise de 29. Né? Pessoas procurando trabalho, pessoas vendendo o seu carro por uma bagatela porque perderam tudo no mercado de ações, né? E a fila de desempregados, né, que estão procurando aí um emprego por causa da crise de 29. Tá? Então, essa crise acontece nos Estados Unidos e ela se torna mundial. E ela é um dos elementos que vai levar à ascensão dos estados totalitários. Porque a crise de 29 ela provoca a crise dos estados liberais. Um estado liberal é o estado que não interfere na economia. Mas como a economia quebrou, agora o estado precisa salvar a economia. Nos Estados Unidos a gente tem o New Deal, keynesianismo, né, que já foi explicado no outro vídeo para vocês, e agora na Europa a gente tem a ascensão de um tipo de Estado, de um tipo de governo que nós chamamos de Estado totalitário, tá? Que é o que a gente vai estudar nesse vídeo agora. E aqui no Brasil a gente vai ter um período de governo do Getúlio Vargas que tem as suas características que a gente vai estudar ele mais tarde quando a gente estudar na história do Brasil, né, o governo do Getúlio Vargas. Então, o que aconteceu aí para você ter essa ascensão do totalitarismo? Vamos pegar o caso da Alemanha. A Alemanha não foi o primeiro Estado totalitário, nem o único Estado totalitário, mas a Alemanha ela se tornou um dos maiores símbolos que você tem desse Estado totalitário. Por isso que eu vou utilizar a Alemanha como exemplo para explicar o que é um Estado totalitário e depois a gente estuda os outros Estados totalitários, tá? Então a Alemanha ela vai servir aí de exemplo do que é um Estado totalitário. Como é que estava a situação da Alemanha durante o período antes da ascensão do nazismo, do totalitarismo? Então a Alemanha estava destruída por causa da Primeira Guerra Mundial. Lembra, a Alemanha foi destruída por causa da guerra, você teve um monte de soldados, de veteranos de guerra detonados por causa disso, né? Tem uma foto lá de um veterano de guerra com o seu uniforme, sem uma perna, pedindo esmola, né? Então a Alemanha estava destruída e humilhada por causa da Primeira Guerra Mundial, né? Por causa do Tratado de Versalhes, que fez com que a Alemanha perdesse territórios, tivesse uma série de limitações, tivesse que pagar indenizações e que ferrou com a economia dos alemães. Além disso, a economia da Alemanha já estava ruim. E com a crise de 29, a situação da Alemanha se torna ainda pior. Né? Alguns números para vocês. O número de desemprego do povo alemão chegava a 50%. Só para você ter uma ideia, a quantidade de pessoas que estão desempregadas no Brasil hoje é de aproximadamente 15 a 20% da população economicamente ativa, ou seja, daquelas pessoas que deveriam procurar um emprego, deveriam estar trabalhando e não estão. Na Alemanha, durante esse período, a população chegava a estar 50% dessa população estava desempregada. Mas o pior número que você tinha é o número da inflação. O que é inflação? Inflação é a perda do poder de compra do dinheiro por causa da desvalorização da moeda. É um número que diz que o teu dinheiro consegue comprar menos coisa, né? Então, por exemplo, quando você tem uma inflação, você vai no mercado e o preço dos produtos sobe. E se você antes com R$ 100 conseguia comprar uma determinada quantidade de coisas, agora com R$ 100 você compra menos coisa. Tá? Então isso é a inflação. A inflação no Brasil em 2015 ela esteve em cerca de 10% ao ano. Foi a inflação mais alta que a gente teve nos anos recentes. 2019 foi 4, quase 5%. Então você tem uma inflação no Brasil que está aí entre 3 a 5, deu um pico de 10% ao ano.
Tá? Então essa é a inflação que você tem aqui no Brasil. Na Alemanha, durante esse período, a inflação ela chegou a ser de 800% ao ano. O que significa isso? Significa que o dinheiro ele se desvalorizava muito rápido, né? Então você comprava um negócio por 10 reais, daqui a pouco aquilo estava 100, daqui a pouco aquilo estava 1.000, daqui a pouco aquilo estava 10 mil. E o teu dinheiro acabava não valendo nada, né? Essas imagens que nós temos aqui, elas mostram o quanto que essa moeda, o marco alemão, se desvalorizava, né? Só para você ter uma ideia, você tem crianças brincando com dinheiro, porque o dinheiro não valia nada, você tem uma mulher queimando dinheiro, porque valia mais a pena você queimar dinheiro do que você comprar lenha com aquela quantidade de dinheiro, e as pessoas varrendo dinheiro como se fosse lixo na rua, porque a inflação na Alemanha era tão alta que a moeda não valia mais nada. Eles começaram a imprimir moedas de 30, 40, 50 milhões de marcos. Então, um pacote de cigarro, por exemplo, custava 4 bilhões de marcos. Então, o dinheiro não valia absolutamente nada. E esse era o cenário que você tinha na Alemanha depois dessa crise de 29. E nesse cenário, né, que você tem aí entre guerras, principalmente nos anos 20, final dos anos 20, você tem o surgimento de um líder carismático. Né? Carismático nesse sentido não significa que ele é uma pessoa boa. Tá? Carismático nesse sentido significa alguém em quem as pessoas colocam a sua esperança. É um jovem austríaco, né? Ele nasceu na Áustria, ele lutou pelo Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial, ele havia sido ferido em combate e recebeu uma medalha de honra por causa disso. Ele acaba se envolvendo em 1923 num golpe frustrado, fica um ano na cadeia, ele sai e ele se envolve com um partido chamado Nacional Socialista, e ele tem uma característica peculiar que é a característica da oratória, ou seja, ele sabia falar bem, ele sabia fazer bons discursos. E por causa disso ele começa a ganhar muito prestígio dentro do Partido Nacional Socialista. E eu vou mostrar para vocês um discurso desse jovem austríaco chamado de Adolf Hitler. Eu quero que você preste atenção em alguns detalhes desse discurso, né, que eu vou mostrar para vocês. Eu quero que você preste atenção como ele é representado, né, como é que ele aparece em tela, como é que as outras pessoas aparecem em tela, né, quais são as ideias que ele está defendendo, qual que é a principal palavra que ele fala durante esses discursos, né, quem que é o inimigo que ele apresenta durante esse período, tá? Quem que é a pessoa que ele diz, ó, esse daqui a gente tem que combater essas pessoas, e quais são as principais ideias que você tem aqui. Tá? Então você precisa assistir um pouquinho isso daí, né, para você entender melhor o que o povo alemão sentia diante desse personagem. Beleza? Então vamos lá. Esse cara que está falando aqui, ele é o cara que vai abrir o discurso para ele, e esse cenário todo que você tem, ele faz parte de um filme chamado Triunfo da Vontade, que foi uma propaganda da Alemanha para as Olimpíadas que vão acontecer em Berlim. Tá? Então aqui você tem uma apresentação que está sendo feita a respeito do Adolf Hitler, para ele daí sim começar a fazer o seu discurso. Die Treue für uns verkörpern, darum wollen auch wir treu sein. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Esse símbolo, né, que as pessoas fazem assim, tem uma espécie de negócio místico por trás, assim você manda energia, assim você recebe energia. Então todo mundo fazia assim, só o Hitler fazia dessa forma assim. Deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier. Perceba a organização das pessoas, a questão de ordem, né? E uma outra questão que você vai conseguir prestar atenção é que você tem o plano, que mostra o Adolf Hitler, normalmente de baixo para cima, e você tem no contraplano ou pessoas idealizadas, né? Aquele que representa o branco ariano, ou você tem a massa, que é um conjunto de pessoas que você não consegue identificar quem que é quem. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden.
Ó, perceba a principal palavra, ou a principal ideia que ele está defendendo aqui. Quem que defende a ideia de divisão em classes, de que você tem duas classes antagônicas que estão brigando e isso é o destino da nação. Então, de quem que ele está dizendo aqui, sendo contra, se ele fala que não é para ter divisão em classes? De novo, a massa, todo mundo levantando a mão assim, começa a falar, silêncio. Deshalb friedfertig sein und mutig zugleich. Toda a forma dele falar, toda a imagem dele, tudo isso era cuidadosamente estudado, tá, para ter um maior impacto. Eins nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen. Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jeweils zusammenzubrechen. Aqui ele está falando que as pessoas elas têm que se sacrificar em nome de algo que é maior do que elas. E esse que é maior do que elas é a nação. E as pessoas têm que aprender a suportar privações por causa da nação. Die wir einst aus dem Nichts hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen. Und ich weiß, das kann nicht anders sein, denn ihr seid Fleisch. Von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in euren jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Ihr könnt nicht anders sein, als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Um detalhe importante, né? Eu estou mostrando esse vídeo para vocês como uma lição a respeito da história, né? Porque o Adolf Hitler, para o povo alemão, ele representava um determinado tipo de sentimento, ele trazia um determinado tipo de sentimento para eles. E nesse vídeo, que é uma propaganda da Olimpíada de 1936, você consegue entender um pouco melhor quais que eram as ideias que ele estava tentando passar para o seu povo. Então, quais são as características de um Estado totalitário que a gente consegue enxergar nesse vídeo? Primeira característica, um Estado totalitário ele precisa ter um líder carismático. O líder carismático, de carisma, não significa que seja simpático. O líder carismático é uma pessoa em quem você deposita suas esperanças. É uma pessoa que se destaca das outras pessoas pelas suas características especiais, particulares, pela trajetória da sua vida, né, pela sua inteligência ou por qualquer outro aspecto, que faz com que as pessoas depositem nessa pessoa a esperança de que ela seja um bom líder. Tá? Então, todo Estado totalitário ele tem uma figura de um líder especial, de um líder que é o líder carismático do totalitarismo.
A segunda característica é que o Estado totalitário ele defende muito a ideia do nacionalismo. Uma das palavras que o Hitler mais falou foi Deutschland, né? In uns ist Deutschland, vor uns ist Deutschland, hinter uns kommt Deutschland, ou seja, a Alemanha está dentro de nós, diante de nós, atrás de nós, né? Alemanha acima de tudo, né? Uma das expressões mais usadas pelos nazistas era Deutschland über alles, que significa Alemanha acima de tudo. Então, o nacionalismo é uma das principais características que você tem de um Estado totalitário. Uma outra característica é que o Estado totalitário ele normalmente é anticomunista. Então você utiliza o medo do comunismo ou da ameaça comunista para você assumir o poder, né? Tanto que durante o discurso do Hitler ele diz assim, ó, não deixe que classes aparecer entre vocês aí e nada de disputa de classes. Isso é uma forma que ele está falando de criticar o comunismo, porque era o comunismo que falava que a sociedade era dividida em classes que brigavam entre si. Então, o medo do comunismo é uma das formas como o Estado totalitário assume o poder. Uma outra característica é o militarismo. Tá? Então, você percebe no discurso do Hitler que ele diz, ó, você precisa aprender a suportar privações porque a gente vai precisar de você no combate. Quando as colunas, quando os soldados estiverem em movimento, a gente vai precisar de você. Então, o exército e a força são vistas como uma solução para os problemas. Uma outra característica é a massificação. Essa característica ela fica muito evidente no vídeo, porque você tem o Hitler sendo filmado de baixo para cima, né, para ele parecer maior, mais majestoso do que ele era, e você tem as pessoas sendo filmadas como uma massa, ou seja, a sua individualidade, o seu gosto pessoal, isso não importa. O que importa é o que o país precisa de você. Né? Quando o Hitler fala, vocês têm que aprender a suportar privações, vocês têm que deixar as suas ambições pessoais de lado, porque a pátria vai precisar de você. Então você tem essa ideia de massificação. O totalitarismo também não admite oposição. Pessoas que pensem diferente, pessoas que discordem, partidos contrários. Então, quando um Estado totalitário assume o poder, esse Estado totalitário ele normalmente acaba com os partidos de oposição para governar sozinho, porque o Estado totalitário não admite oposição, ele precisa governar sem discordância de pensamento, ele não admite outros partidos ou outras pessoas com os quais ele divide o poder. O Estado totalitário ele controla a economia, e além de controlar a economia, você tem um controle da ciência. Então, se você pesquisa algo que interessa ao Estado totalitário, você é financiado pelo governo para isso. Agora, se a sua pesquisa científica ela vai contra o que o Estado totalitário acredita, você perde dinheiro e você passa a ser perseguido por causa disso. A ciência ela é utilizada para reforçar as ideias do Estado totalitário. E toda a cultura ela vai ser utilizada para embelezar esse Estado totalitário. Então, a arquitetura, os filmes, as peças de teatro, tudo aquilo que exalta o líder totalitário ou o Estado totalitário, ou os valores desse Estado totalitário ganham dinheiro e podem fazer. Agora, qualquer cultura que discorde, né, do líder totalitário, que seja oposição, ou que apresente valores que o grupo que está no poder não acredita, acaba sendo perseguido. Né? Só para você ter uma ideia, o Hitler ele fez uma exposição de arte degenerada, onde é que eles pegaram artistas judeus e artistas de arte moderna, fizeram uma exposição para tirar sarro, dizendo, ó, é isso que esse grupo de retardados chama de arte. Né? Então isso se chama de exposição da arte degenerada que o Hitler organizou, que o Estado totalitário nazista organizou, né, para mostrar que a arte deles era correta, o que os outros faziam não era arte, era lixo. E no final das contas, o Estado totalitário controla tudo. Por isso que ele é chamado de Estado totalitário. Tá? Essas características todas, elas formam um tipo de governo que nós chamamos de Estado totalitário, que foi o tipo de Estado que surgiu na Europa no período entre a Primeira Guerra e o começo da Segunda Guerra Mundial. No próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre Alemanha e Itália. Certo, pessoal? É isso daí.